Eu apresento a todos os amados irmãos a minha saudação. E naturalmente desejando a todos essa bênção tão preciosa do nosso Deus e querido e bondoso Pai. Também a bênção de Jesus, nosso Senhor, o Príncipe da Paz, o Senhor da vida. A bênção também de nossa querida Mãe, Virgem Maria Santíssima, a bênção preciosa da Santa Vó Rosa, nosso Consolador, e a bênção do nosso amado e querido e santo profeta, o nosso santo irmão Aldo. Que essas bênçãos estejam sempre no coração de todos, produzindo muita fé e muito amor. Convido por gentileza os que estão assentados para se colocarem em pé. Vamos iniciar nossa reunião de oração cantando esse hino tão bonito de nossa igreja, né? Igreja Forte, número 1. Vamos agradecer ao nosso querido Pai por essa oportunidade que Ele nos concede. Glorioso Deus, querido e bondoso Pai, estamos mais uma vez aqui na casa do Senhor. Como sempre se referia o salmista e rei Davi. Uma oportunidade que nós temos de participarmos de uma reunião tão especial como essa, porque todas são. Mas essa reunião é a reunião de oração, que nós participamos com muito amor, com muito carinho. E sabemos, Pai, que do céu o Senhor envia esses santos tão poderosos, que tanta alegria, tantas almas eles salvaram para se unirem a nós. Falo do seu amado Filho Jesus, também de nossa querida Mãe Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do nosso santo profeta irmão Aldo, que sempre nos mostrou, nos ensinou como é importante participar da reunião de oração, o encontro com o Espírito Santo, e seremos envolvidos com todo esse poder imenso dos santos poderosos que enviam esta terra. E eles descem dos céus, Pai, trazendo a sua bênção para todos os que estão presentes, e também se une a nós para ouvirmos as nossas súplicas e os nossos pedidos. A nossa gratidão, louvor, adoração ao Senhor Deus e querido Pai e a todo o poder celestial. Amém. Vamos cantar o hino diário, adoração ao Espírito Santo e o seu Consolador, número 180. Ao Espírito
nas montanhas seu profundo poder. Vejo no alto mar e na imensidão do ar. Vejo nos milagres do Santo Primaz sua glória infinita, que tanto amor me traz. Oh, tanto amor, pois enviou a avó Rosa, o Consolador. Oh, tanto amor, tenho o santo irmão Aldo, o seu sucessor. E assim prossigo o meu caminhar, sempre me aproximando. Eu quero chegar, chegarei ao fim da jornada, ao caminho, percorrerei assim até o meu destino. Oh, tanto amor, pois enviou a avó Rosa, o Consolador. Oh, tanto amor, tenho o santo irmão Aldo, o seu sucessor. Te agradeço, ó meu Criador, pela tua bondade e profundo amor, pois nos enviaste o Consolador e o santo irmão Aldo, primaz sucessor. Oh, tanto amor, pois enviou a avó Rosa, o Consolador. Oh, tanto amor, tenho o santo irmão Aldo, o seu sucessor.
Primeiramente, agradecer aos irmãos por sua presença tão valiosa e tão importante nas reuniões da igreja e nesta reunião de oração. A sua presença, ela sempre dá um brilho extraordinário aos momentos, notem bem, que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, Jesus, Maria Santíssima, nosso Deus nos proporciona de estarmos reunidos na casa do Senhor. E as palavras dela é de nós participarmos ativamente das reuniões da igreja. Meus filhos, vamos à igreja buscar mais fé e saúde. Também agradecer aos nossos queridos visitantes que aqui comparecem. Para nós apostólicos, é um motivo de muita satisfação, alegria, poder recebê-los em nosso meio. Recebe o carinho de todo este povo e completando com esse carinho essas bênçãos tão preciosas da Santa Avó Rosa e do nosso querido e amado e santo profeta Irmão Aldo. Aos nossos queridos internautas que estão nos vendo, faço um convite, venham conhecer a igreja da Santa Avó Rosa, do santo profeta Irmão Aldo. Serão muito bem recebidos através deste povo apostólico. E vão receber também as bênçãos da Santa Avó Rosa e do santo e querido profeta Irmão Aldo. Serão muito bem recebidos entre nós. Amados irmãos, santificação é necessário para a oração do Filho de Deus ser ouvida nos céus. A oração, ela é importante para todos nós, porque dos céus vem a unção poderosa, que são as bênçãos desses santos poderosos. E no ensino de nossa doutrina diz, a sua oração, para ser ouvida e atendida por Deus e por esses santos, deve observar todos os preceitos do Senhor para uma vida santificada. E é isso que Jesus disse ao afirmar, se vós estivestes em mim, e as minhas palavras estivessem em vós, os irmãos já sabem, as bênçãos recaem sobre sua vida, seu coração, sobre sua família, sobre seu lar e seus filhos. Mas a oração, ela é importante, mas para a oração produzir frutos de sua fé, precisa viver em santificação. Precisa. Sem santificação, obediência e amor não tem como. Então a santificação, de acordo com a doutrina da igreja, santificação é o processo de tornar algo ou alguém santo, ou seja, que possui santidade. A santidade se trata da separação, da renúncia daquilo que é considerado impuro, mal ou profano, a partir da dedicação a uma vida de devoção, consagração e total obediência a Deus e aos seus santos. Então, para a santificação, é preciso obediência, preciso amor. Porque através de uma vida santificada, quando faz a sua oração, muitas vezes nesses momentos tão importantes, quando o pastor dá alguns minutos para fazerem a sua oração, elas são ouvidas e atendidas. Mas como diz, deve observar todos os preceitos de uma vida santificada, ou seja,
de santificação. É um processo de transformação, levando sua vida às bênçãos de Deus e desses santos poderosos. Então, o que mostra a santificação, ela é necessária para que a oração que cada um faz, não somente naqueles minutos, mas em sua casa, em seu lar, ou quando sair de sua casa, vai para o trabalho, quando chega do seu trabalho, essa oração, para ser atendida, precisa viver em plena santificação e obediência. Por isso, temos as leis de Deus que nós devemos cumprir para viver em santificação. As leis de Deus são importantes, como nós conhecemos como doutrina. Então devemos obedecer essas leis. E também a disciplina, que são regras do nosso viver cotidiano, a cada dia, para que nós possamos ser abençoados, para que nós sejamos protegidos e amparados. Mas precisa haver a obediência, e a obediência gera a santificação e produz os frutos de sua fé e do seu amor. A Santa Avó Rosa não muito ensinou sobre a santificação e a obediência. O Santo Irmão Aldo, em todos os momentos, quando esteve entre nós, em suas palavras, ele citava isso. Além da união que constantemente, que também se encaixa muito bem na sua obediência e na santificação, porque a santificação é um preparo do apostólico fiel para um dia herdar a glória do nosso Deus e Pai. Foi muita obediência, muito amor, muita consagração desses santos poderosos que lutaram e transformaram muitos corações e transformaram sua vida em obediência à santificação. Então, amados irmãos, a oração, a santificação, ela é necessária para que, quando fazem a sua oração, possa ser ouvida nos céus. E isso é muito importante. Quantos recebem milagres extraordinários, dobram o seu joelho na hora dos minutos da reunião de oração, elevam o nome desses santos poderosos e muitas vezes, através da sua santificação, através da sua oração, também alcançam aqueles que não são da igreja, mas são nossos entes queridos, que clamando por eles, eles recebem também, porque a Santa Avó Rosa e Santo Irmão Aldo são misericordiosos. E ao atender seus pedidos em santificação, chega até eles esse alívio de lutar pela vida, pela saúde. Quando nós fazemos nossa oração, nós não pedimos para essas pessoas que sofrem neste mundo. Pedimos, eles não ouvem nós pedirmos e clamarmos por ele, mas a sua oração, ela é ouvida e atendida por Deus e chega até eles como um alívio espiritual, dando a eles a força. É assim com nossos entes queridos também, que não são da igreja. Mas para que esses pedidos sejam atendidos, precisa viver em santificação. E santificação é obedecer às leis de Deus, que são a doutrina de nossa igreja, e a disciplina, que rege nossas vidas
o nosso proceder. Porque a Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, nos concede milagres extraordinários através da nossa obediência, vivendo em plena santificação. Então, amados irmãos, esses ensinos do Santo Irmão Aldo são muito preciosos sobre o valor da oração e também da santificação. Ensinos preciosos do Santo Irmão Aldo sobre o valor da oração e da santificação. A Igreja Apostólica da Santa Avó Rosa e do Santo Primaz Irmão Aldo prepara santos para a glória de Deus. O que significa essa expressão santos? Resume-se na palavra santidade. Santidade é a qualidade primordial para a criatura humana vencer os seus dias aqui na terra e herdar o reino dos céus. Santidade é a qualidade do Espírito que identifica o Filho de Deus, pois sem santidade ninguém verá a Deus. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus Trino. Foi por essa razão que, ao criar o homem, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus criou o espírito do ser humano igual ao seu espírito, perfeito, isento de toda maldade e corrupção. Portanto, esta perfeição e santidade, e assim deve ser o espírito da criatura humana enquanto viver aqui na terra. Deus não tem culpa, né? Se muitos vivem no pecado, não são santificados, Deus não tem culpa. Deus criou o ser humano perfeito e colocou um espírito perfeito, puro. Mas se ele desviou das leis de Deus, ele esqueceu que ele foi criado por Deus. Então deixou de amar a Deus e não deu valor à sua criação, que foi a imagem e semelhança de Deus. Deus criou o espírito do ser humano igual ao seu espírito, perfeito e isento de toda maldade e corrupção. Portanto, esta perfeição e santidade assim deve ser o espírito da criatura humana. Mas com a queda moral, espiritual do homem, essa santidade deixou de existir na maioria do ser humano. A luz divina da verdade, do amor, da pureza e das virtudes existentes em Deus e nos seus santos se apagou na alma e no coração da maioria dos homens. Por quê? Não quiseram viver em santidade, em santificação, de acordo com as leis e os ensinos do nosso Deus. Entretanto, os que desejam esta santidade, há uma esperança. É a santificação do seu espírito. Portanto, a santificação é o processo de purificação da alma do homem ou da mulher, nascidos do Espírito Divino e do seu preparo moral e espiritual, até que se tornem inteiramente a semelhança e a imagem de Deus, conforme foram criados. É, pois, o aperfeiçoamento do Espírito que se dá desde o momento em que se converte a esta fé apostólica, se converte a Jesus, ao Consolador, e passa a viver sob sua graça, em obediência à santa doutrina e disciplina, e à submissão à vontade do Senhor Deus. E ao passo que vai sendo instruído, aprende
obedece, santifica-se ainda mais, vai sendo dotado das virtudes do Espírito Santo do Pai. Deus, o Pai, é santíssimo. E segundo a doutrina de Cristo, o processo espiritual e moral do homem tem por fim alcançar a santidade divina, trilhando as veredas da justiça, do bem e da verdade, sempre unido ao Espírito Santo e nunca mais ao espírito da desobediência que domina e vem dominando cada vez mais o mundo. Nesta transformação, notem bem, estamos falando de santificação e através da santificação a sua oração ela ser ouvida e atendida por Deus e por todos esses santos. Nessa transformação o homem sai do erro e do caminho que lhe afasta de Deus e do seu Espírito. Sendo agora perdoado e batizado com as virtudes do Espírito Santo, que a Santa Vó Rosa lhe concede em nome de Deus o Pai e de Jesus, cuja virtude lhe deu vida à alma, vai recebendo luz, que é o conhecimento da verdade, da sabedoria divina e das virtudes do Espírito Santo de Deus. Daí, sendo perseverante, chegará à perfeição, desde que seu espírito esteja sempre ligado aos céus, a Jesus, a Santa Vó Rosa, a Virgem Maria e ao Santo Irmão Aldo, através da obediência, notem bem, da obediência aos mandamentos divinos e da oração. Na santificação, inclui também o domínio do corpo, até que sejam suplantados pelo Espírito toda concupiscência e os maus sentimentos, de tal maneira que a criatura humana passe a viver em espírito inteiramente consagrado a Deus, sem se prender às coisas que corrompem a alma, como a ganância. Para viver em santificação e as suas orações serem ouvidas, não pode viver na ganância. Quer dizer, quanto mais tem, mais quer. Né? Na ganância, no egoísmo, a inveja e toda a soberba da vida. Por conseguinte, esta é a mais perfeita vontade de Deus, o Criador. Tanto é verdade que, após recomendar a Moisés e ao seu povo que observassem todos os seus mandamentos, e disse: portanto, santificai-vos, sede santos, pois eu sou o Senhor Deus. E outra vez falou: ser-me-eis santos, porque eu sou o Senhor, sou santo. E separai-vos dos povos para serdes meus. Notem bem que Moisés não chegou lá naquele povo e, olha, vim aqui libertar vocês, vamos embora. Não. Ele ensinou aquele povo a viver em santificação. Aqueles que não obedeceram foram ficando pelo caminho. Porque ele ensinava todas as leis de Deus para que eles fossem santos, para que eles fossem guardados, para que eles fossem protegidos e as suas orações pudessem ser ouvidas e atendidas, vivendo em santificação. A mesma pregação é da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, que sempre ensinou a nós vivermos de acordo com a vontade de Deus, obediente, consagrado, no mundo que nós vivemos. Num mundo tão triste, de tantos pecados, de tantas guerras, de tanta maldade, ganância. Todo filho de Deus, salvo pela graça de Cristo, é levado pela sua doutrina,
que representa também o valor precioso do seu sangue, como sua carreira de santidade, mediante o arrependimento. Na hora do perdão e da aceitação de Jesus, seu Salvador, e da Santa Vó Rosa como Consolador. Se não está vivendo em santificação, pede perdão à Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, e com certeza a sua oração será ouvida e atendida por esses santos que tantas bênçãos e milagres extraordinários têm concedido na vida de todo o povo apostólico e na vida dos humildes e sinceros e daqueles que também alcançam as bênçãos através de nossa oração, da santidade, que é a santificação. Daí em diante é preciso crer com firmeza e convicção na doutrina pregada por nossa igreja, porque ela veio dos céus, trazida por Jesus, por isso está escrito no Evangelho do Reino dos Céus. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo como também ele é puro. E disse Jesus em suas palavras: o discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo aquele que for perfeito será como seu mestre. Sede vós perfeitos, pois perfeito como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Para se santificar, é preciso ter fé, esperança, confiança e estar ligado à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo através da oração e da súplica. Para que eles, com o amparo de Jesus e de Maria Santíssima e dos santos e anjos do poder celestial, ajudem o convertido a vencer as tentações, os maus sentimentos, a cobiça, a inveja, o orgulho e toda a soberba. Apostólico nenhum pode ter isso no seu coração, porque deixa de ser santo, deixa de viver em santificação, e a sua oração não é atendida, porque tem todos esses sentimentos no seu coração. Ter esperança é ter fé, como está escrito. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não vêm. A perfeição, que é a santificação, obtida pela fiel, constante prática desta doutrina. Ou seja, obedecendo às leis de Deus, porque é de inteira justiça e caridade. Portanto, praticando o bem, sendo justo no seu viver, no trato com seu semelhante, buscando a honra, a justiça, a lealdade para com Deus e sua igreja, estão se santificando, a fim de serem perfeitos em todo o seu viver. Mas sem a graça de Jesus e do Consolador, não será vitorioso. O Filho de Deus, para vencer e alcançar a santidade do seu Espírito, depende, nesses dias, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que foi o primaz da Igreja Apostólica durante os 44 anos com seus dons, suas virtudes, seus ensinos e conselhos. E hoje, o santo pastor de nossas almas. Entretanto, sem a moralização dos costumes e sem a disciplina, não pode haver santificação do Espírito. É uma realidade, né? Como que a oração pode ser ouvida e atendida se não viver em obediência? E as obediências são regras fundamentais para que a nossa oração, no momento que nós clamamos, que nós pedimos, não somente nesses minutos da reunião de oração, mas em todas as reuniões
e também em todo lugar que nós estejamos vivendo de acordo com as leis de Deus, que são a doutrina e também a disciplina, os costumes que regem nossa vida, para que a nossa oração possa ser ouvida e atendida e viver em santificação. Portanto, a santidade é a perfeição do espírito ou da alma do Filho de Deus. Toda pessoa que alcança este grau de perfeição tem gozo e paz em sua alma. Esta perfeição faz a pessoa possuir uma felicidade íntima superior a tudo neste mundo e eleva a vencer e vence as lutas e enfrenta os problemas da vida com calma, paciência, coragem, humildade, fé, confiança e esperança no poder de Deus e dos seus santos. É viver em santificação. A Santa Vó Rosa, Jesus, através da Santa Vó Rosa, não exigiu dela que esse povo obedecesse fielmente? E ela não realiza os grandes milagres? Através da santificação. E a sua oração, quando ela é feita, se encaixa com a santificação, porque a sua oração ela é ouvida e atendida por Deus, por Jesus, pela Virgem Maria, pela Santa Vó Rosa, pelo Santo Profeta Irmão Alto. E faz nossa vida uma vida de felicidade, de paz, de alegria, prosperidade e saúde. E nós temos ouvido muitos depoimentos de fé de pessoas apostólicas, de irmãos apostólicos, que pedem para aquelas pessoas que não são. Pastor, minha oração ela foi ouvida, porque eu vivo em santificação, eu sempre peço para minha família, meus filhos que não é da igreja. Então, temos a mais perfeita regra de um bom viver. As leis de Deus e o nosso proceder, que é a disciplina, o modo que nós nos procedemos, mas não é só dentro da igreja, não. Porque a Santa Vó Rosa, ela ouve a oração quando está no seu trabalho, numa condução, mas aí entra a santificação. E ela realiza os grandes milagres junto com o nosso santo e querido profeta Irmão Alto. E quantas vezes, ao cumprimentarmos ele e pedimos a ele, eu vou falar com a Santa Vó Rosa. E o que faz a Santa Vó Rosa? Ela vê o nosso proceder para que a sua oração possa ser ouvida e atendida. Viver em santificação é necessária para a sua oração ser ouvida nos céus. Se não vive em santificação, como pode reclamar? A Santa Vó Rosa não me abençoou. Ela não realizou um grande milagre em minha vida. Deve fazer uma reflexão. E essa reflexão é analisar tudo se está vivendo de acordo com a vontade e os ensinos dela, que custou a vida dela, que custou a vida do Santo Irmão Aldo, que muitas vezes ele falou: a doutrina e a disciplina de nossa igreja não será mudada. Custe o que custar, a luta que for. Ele disse isso. Não será mudado. Por quê? Porque ele sempre nos pediu santificação, obediência e amor. Essa é a lei de Deus. Deus nos criou perfeito, colocou um espírito puro, perfeito. Deus não tem culpa se aquele ser humano desviou
de todos os seus ensinos e esqueceu que era filho de Deus. Então, ele não vive em santificação, mas ainda é tempo. É tempo do arrependimento e da conversão. Aqui mostra muito bem. É o firme fundamento das coisas que não se vê. Na santificação inclui também o domínio do corpo, até que sejam suplantados pelo Espírito toda a concupiscência, os maus sentimentos, de maneira que a criatura humana passa a viver em espírito inteiramente consagrado a Deus, sem prender as coisas que corrompem a alma. Como eu disse, o apostólico não pode usar a ignorância, o egoísmo, a inveja e toda a soberba. Se praticar isso, não está vivendo em santificação. Então, amados irmãos, é a lei de Deus. Para que aquele povo fosse vencedor, Moisés não ensinou a santificação. Se eles fossem todos desobedientes e não escutassem os ensinos que Deus, através do profeta Moisés, ensinou a eles, as suas orações seriam ouvidas e atendidas por Deus? Não. Aqueles que não fizeram ficaram pelo caminho. E aqueles que o fizeram foram firmes debaixo da proteção divina do nosso Deus. E somos assim também. Vivermos debaixo do manto precioso da Santa Avó Rosa e do santo profeta irmão Aldo, mas viver em santificação para que a sua oração possa ser ouvida e atendida por Deus, por esses santos tão poderosos que regem nossas vidas, que regem nossos lares e nossas famílias. É como eu disse, não é viver em santificação somente na igreja, mas em todo o seu momento de viver. Porque a sua oração lhe traz proteção divina, lhe traz saúde, prosperidade, tudo para a sua vida. Então, esta mensagem mostra santidade, ou seja, viver em santificação é a qualidade do Espírito que identifica o Filho de Deus, pois sem santidade ninguém verá a Deus. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus Trino. Foi por esta razão, ao criar o homem, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, quer dizer, em perfeita obediência a Ele. Nós não somos um povo fanático, não. Nós somos um povo de fé e de amor, que rege nossas vidas através das bênçãos desses santos tão poderosos, que tanto nós amamos, que tantas alegrias nos proporciona, não somente na nossa vida, mas no nosso lar, nossos familiares, naqueles que clamamos por eles através da oração. Então, amados irmãos, está aí a mensagem do boletim desta semana na reunião de oração. Santificação é necessária para a oração do Filho de Deus ser ouvida nos céus. Agora eu convido os que estão assentados para se colocarem em pé. Eu citei aquelas palavras da Santa Avó Rosa, mas há o cumprimento dessas palavras que diz assim: quando esta santa deixou seu corpo físico e passou a usar o Espírito e os dons do nosso santo irmão Aldo como seu sucessor, ela disse a ele: eu quero que recomende ao meu povo para não faltarem nas reuniões da igreja. Olha como é importante ela falando para o irmão Aldo, né? Nas reuniões da igreja, para que eu possa abençoá-los, torná-los bem-aventurados em seus feitos, e para os fiéis, ou seja, aqueles que vivem em santificação, eu garanto que enviarei os anjos dos céus para guardá-los e livrá-los do mal. E ela ainda disse a ele: e irei visitá-los para abençoar os seus lares santificados.
Vamos ouvir o hino do nosso cenário, né? Ó Santa e Bendita Avó Rosa, número 174. Ó Santa Amados irmãos, vamos ter alguns minutos para fazerem a sua oração. Peçam a bênção da Santa Avó Rosa, de Jesus, de Maria Santíssima, do nosso Deus, para o seu lar, sua família, seus filhos, indistintamente se são apostólicos ou não. Mas através da sua oração, da sua obediência, da sua consagração, chegará até eles essas bênçãos da Santa Avó Rosa, do Santo Profeta Irmão Aldo. Pedem para essas pessoas que estão sofrendo tanto neste mundo, né, irmãos? Tanto. E precisam ter paz no coração. Mas eles não vão ouvir as nossas orações. Mas, através da sua oração, da sua santificação, chega até eles como um alívio espiritual, dominando o coração deles e dando a eles força e coragem para lutar pela saúde e pela vida. É a sua oração a ser atendida por Deus e por esses santos tão poderosos. Terão alguns minutos para fazerem a sua oração. Amém. Vamos cantar o hino do nosso cenário. Toda a nossa gratidão, número 175. Toda nossa gratidão, reverência e Agradeço mais uma vez a todos pelo seu carinho e sua atenção. Não esqueçam, coloque essas palavras no seu coração. Aproximou a reunião? Vem para a igreja. Lembra daquelas palavras da Santa Avó Rosa? Meus filhos, vamos à igreja buscar mais fé e saúde. E na igreja que nós aprendemos a viver em santificação e as nossas orações serem ouvidas e atendidas por esses santos que tanto nós amamos. Vamos fazer nossa oração e encerrarmos a nossa reunião de oração. Glorioso Deus, Pai querido, te amamos muito, Pai, porque nos deu a oportunidade de vivermos uma vida perfeita em santificação e obediência,
para que as nossas orações, quando clamamos, pedimos, elas sejam ouvidas pelo Senhor nosso Deus e também ouvidas por esses santos poderosos que descem dos céus para estar junto de nós. Eles estão presentes, já ouviram as suas súplicas, os seus pedidos, e imediatamente, através da unção poderosa que eles possuem, irão atender naturalmente, já estão atendendo. E estão dando àqueles que precisam saúde, paz, felicidade. E nós, apostólicos, em viver em santificação, e através de nossas orações, são ouvidas e atendidas também, com carinho, com amor, através do nosso querido profeta e santo irmão Aldo. Os nomes, ou seja, anotados, quando saem dos seus lares, anotam nomes de apostólicos, parentes, conhecidos, até mesmo de pessoas que estão sofrendo tanto. E anotam esses nomes, apesar que eles não são da igreja, mas anotam e vêm para a igreja que coloca nesta caixa de pedido de oração, onde a unção do poder do Senhor nosso Deus, através de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do santo profeta irmão Aldo, irão recair chuvas de bênçãos para abençoar quanto tantos estão os seus nomes anotados. E é claro, ao colocar, aqueles que assim colocaram, as suas orações são ouvidas e atendidas por Deus e por esses santos poderosos. Despede a todos com a paz do Senhor. Os anjos os acompanhem e regressem aos seus lares, para que tenham uma boa noite de descanso e ótimos dias de trabalho. Que a sua bênção, Pai, tão poderosa como a bênção de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do santo profeta irmão Aldo esteja com todos, na vida de todos, hoje e sempre. Amém.